Está começando agora o nosso primeiro programa Estante Literária, um programa que vai levar você até o universo dos livros. E o nosso primeiro quadro vai trazer para vocês 3 lançamentos que prometem ser sucesso nas livrarias do Brasil. O primeiro livro é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. O ator, escritor e diretor Lázaro Ramos decide dar voz à questão racial em uma quase autobiografia, com o sonho de viver um mundo sem diferenças, em que a pluralidade racial seja visto como algo positivo. Lázaro compartilha descobertas, dúvidas e conquistas ao longo de sua trajetória até o momento. O nosso segundo lançamento é A Garota no Trem, de Paula Hawkins. Todos os dias, durante a semana, Rachel pega o trem para Londres fingindo que está indo trabalhar. A verdade é que essa mulher divorciada e solitária não tem mais nada para fazer durante seus dias. Só que o que ela não esperava é que ela fosse ser a chave para desvendar o desaparecimento de Megan, uma jovem que morava em uma das casas à beira dos trilhos. E o nosso último livro é de Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos? Nas páginas desse livro, o filósofo Mário Sérgio Cortella mostra que é importante viver com um propósito. Se você está sempre pensando no seu presente e no seu futuro profissional, esse livro é como um guia, com vários ensinamentos como paciência na turbulência, sabedoria na travessia. E vamos agora para a nossa primeira entrevista. A primeira entrevistada do nosso programa será a psicopedagoga Jane de Carvalho Rodrigues. Eu fui até o Bloco 6 da Universidade do Estado de Minas Gerais para conversar com a Jane sobre a importância da leitura na vida do ser humano. Olá, Jane, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Então vamos começar. Sim. Jane, qual é a importância da leitura na vida de uma pessoa? Leitura, ela dispensa qualquer comentário, porque a leitura ela é fundamental, né, na vida de qualquer ser humano, porque ela é uma forma de nós resgatarmos não só a história, né, porque imagina nós, né, desde dos homens, né, do Homo sapiens, o homem vem com a evolução, então a leitura foi uma forma de acabar organizando, né, sistematizando o conhecimento, né, e nos proporcionando benefícios, ganhos sociais, né, que até hoje, com a evolução, até nós chegarmos no recurso tecnológico também. Não só o livro físico, como a tecnologia também. Uhum. E por que o hábito da leitura deve ser iniciado ainda na infância? Eu sou a favor de ser iniciado desde o ventre materno, desde, né, da vida intrauterina. Eu conto história, assim como eu conto para o meu filho, eu sou gestante. Eu comprei livros, né, conto história para o Davi todos os dias, porque eu sei que isso é uma forma não só de trabalho afetivo com a criança, né, e ela deve ser incentivada pelos pais desde o início, desde a criança nascendo até na vida intrauterina, justamente para dar suporte depois na vida escolar dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Como eu faço atendimento com crianças, eu observo que as crianças, mesmo antes de elas serem alfabetizadas, elas têm condições de abrir um livro, né, de ver todo, né, eles pegam esse livrinho e ele fala assim, o coelhinho está chorando, o coelhinho está perto da árvore, né, então eles vão contando, então é uma forma de leitura também, né, é uma leitura, porque a linguagem, a gente vê a importância da linguagem oral e da linguagem escrita, né? Então, como eles ainda não têm o domínio da escrita, que é uma convenção social, diferentemente da linguagem, né? Porque a fala nós aprendemos independente de que nós ensinamos. Então, nada impede que nós possamos apresentar os livros às crianças e deixar que eles manuseiem, né? Porque às vezes a gente fica receoso de dar um livro, fala assim, nossa, tão bonitinho, a criança vai estragar, a criança vai rasgar, não tem problema, porque a gente ensina isso para a criança também, né? Então, é importante que os pais são os primeiros. Os primeiros, eu falo que é a célula fundamental na vida da criança e até mesmo para essa questão, para adquirir o hábito de leitura, né? Ou a prática de leitura, como assim alguém preferir. O número de leitores no Brasil aumentou ou diminuiu? Houve um aumento, sim. Foram entrevistados 5.000 pessoas,
entrevistados pelo Instituto ProLivro, de 2011 a 2015, eles acham que houve um aumento de 6 pontos percentual, né? O que às vezes pode assim, confundir um pouquinho, porque com o uso, né, a ferramenta das redes sociais, as pessoas talvez não é um hábito muito comum de nós encontrarmos pessoas lendo, né, sentado numa praça, ou até mesmo viajando de ônibus, ou quando elas preferem o recurso tecnológico. Mas, em contrapartida também, existem os e-books, né? Existe também os livros digitais, né? Que são fundamentais para não só a vida acadêmica, como também, né, para o público em geral. E, então, eu acredito que tenha tido um aumento, sim, de leitores, embora o Brasil ainda fique muito atrás, tá? Nessa pesquisa, 3 meses antes de eles entrevistarem, né, era necessário que pelo menos que esses entrevistados tivessem lidos pelo menos 2, 3 livros. E a média foi dentro desses 3 meses. Dentro dos 3 meses da pesquisa, eles leram 1,54, né? Então, um livro por média, que pelo menos eles tenham, né? Então, hoje no Brasil, até mesmo pelo Instituto, né, pela essa pesquisa, eles consideram que metade da população brasileira leem, né? Então, 56% são leitores. Os que têm o hábito de ler, né, parece que é um número não tão significativo também, que é 4,50 também, de leitores que leem de forma assídua, né? Eu acho um número muito pequeno em comparado com países de primeiro mundo, né? A França parece que tem uma média de 15 livros no período, então sim uma discrepância muito grande, né? Então o Brasil ainda está encaminhando, né? Eu acho que ainda está gatinhando ainda, e eu acredito que há condições, porque com o aumento da escolaridade também, eu acho que isso influencia bastante, isso dá um suporte legal, né? Porque o aumento da escolaridade, porque isso é histórico, né? Diferente na década de 60, 70, nem todos tinham acesso à escola. Então, eu não sei se isso também, o acesso à escola, ele facilita esse processo também de leitura, né? Porque a gente classifica 2 tipos de leitores. O que lê por prazer, né? O que é uma forma de lazer, que eu escolho o livro, leio, e pela formação acadêmica. A gente sabe que existe a leitura obrigatória, científica, né? A leitura. Então, de repente, eu não sei se ela é tão prazerosa, né? Se o aluno, nós como estudantes, como educadora também, eu pude observar na minha formação que alguns livros que eram pedidos nem sempre eram executados até o fim a sua leitura, né? Liam 10 páginas, liam poucas páginas e, de repente, paravam e falavam assim, olha, eu não estou gostando da leitura. Então, como é uma leitura mais obrigatória, eu tenho receio, né, se realmente esses formandos, essas pessoas que estão saindo do curso superior principalmente, têm conseguido realmente fazer a leitura do livro técnico, né? Porque ele é tão importante quanto os livros literários, quanto qualquer outro, né, tipo que a gente chama de gêneros textuais, né? Então a escolha é muito importante. E de repente esses livros, quando são exigidos no nível superior, eles não são livros que talvez nos agrade tanto. Porque eu vejo a leitura, Larissa, como uma forma, assim, primordial. Eu não conseguiria viver sem ler um livro hoje. Eu leio muito, é uma forma de lazer para mim, sabe? Então, conto história, trabalho com criança, então eu sempre leio para as crianças, as incentivo bastante, né? Porque eu vejo essa falha um pouquinho ainda na família, né? Muitos não leem para os filhos ou não leem juntamente com os filhos, porque alegam falta de tempo. Então aí você consegue elencar vários motivos para que eles não leem, né? E me preocupa porque eu vejo a leitura também como
dos princípios como uma forma de proteção para o cérebro, né? Se a gente for ver os benefícios, há estudos, né? Há evidências científicas que evidenciam que a leitura é uma forma protetora de algumas doenças degenerativas, assim como o Alzheimer, a demência, né? Então, pessoas que leem mais, pessoas que têm essa prática diária, essa prática pela vida toda, ela tem uma proteção maior contra as doenças degenerativas, assim como o Alzheimer e a demência. E não só isso, ela aumenta a nossa criatividade, né, que é fundamental para qualquer ser humano, para o contato social. Além da criatividade, tem a questão do senso crítico, né? Nós ficamos com o senso crítico muito mais apurado, né? Quando nós lemos, e isso quando eu falo, independente de livro físico, tá? Nós podemos ler também nos livros digitais, que eu não vejo isso como... Eu não tenho livro digital, ou os recursos tecnológicos, através do smartphone, através do iPad, eu não vejo esse problema, que a leitura seja feita por um desses mecanismos também. Ele me desenvolve também a empatia, né? Ele faz com que eu perceba muito mais, com mais facilidade, para me colocar no lugar do outro, né? E, além de todos esses benefícios, a redução do estresse, porque a leitura exige o quê? Ela exige que eu me disponha de um tempo. É mais ou menos uma meditação. Então, é isso, Jane. Eu agradeço muito a sua presença aqui para falar para a gente da importância que a leitura tem para as nossas vidas. Então, muito obrigada. Quem agradece sou eu. E um outro quadro do nosso programa que chega para ficar é o Minha Indicação É. Eu conversei com algumas pessoas e perguntei quais são os seus livros favoritos e por que eles são favoritos. Minha indicação é o Guia do Morador em Belo Horizonte. É um livro que fala sobre as histórias da cidade, mas de uma forma diferente, contada por pessoas anônimas que trabalham criando a cidade, por exemplo, os grafiteiros, que Belo Horizonte é uma cidade que tem muito grafite, as pessoas realmente que fazem que Belo Horizonte seja o que ela é. É o meu livro preferido, porque Belo Horizonte é a minha cidade preferida, e eu acho que ela mudou um pouco da visão que tem de capital, de tudo. Acho que você vê Belo Horizonte de um novo jeito, acho que todo mundo deveria ler. Olá, minha indicação é esse livro, que é meu de cabeceira. Eu tenho ele desde os 25 anos de idade. Esse livro me ajuda muito. É Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie, tá bom? Você lendo esse livro, tenho certeza que você vai ser motivado todos os dias da sua vida, tá? Um abraço, fica aí a minha indicação. Minha indicação é o Diário de Anne Frank e ele é um dos meus livros preferidos porque é uma história real e ela te envolve do começo ao fim porque é uma adolescente contando sobre a vida dela em um momento muito conturbado que foi a Segunda Guerra Mundial. E é uma história muito bonita, ela tem uma linguagem muito poética e te envolve, é muito emocionante, eu gosto bastante e indico muito essa leitura. A minha indicação de livro é Um Pequeno Favor. É um livro que eu gosto muito, mesmo ele sendo um pouco grande, ele tem uma linguagem muito gostosa, é um livro cheio de mistério, a cada momento que você lê você se surpreende e no final uma reviravolta muito grande. É o sucessor do livro Garota Exemplar, tanto que recentemente lançou o filme desse livro. E é um livro que, nossa, se você gosta de mistério, gosta de romance, tem de sobra. Então eu super recomendo, vale muito a pena ler esse livro, Um Pequeno Favor. Minha indicação é Proseando, Sebastião Venceslau Borges, passense, fala numa linguagem muito especial para todos que gostam de Passos, que querem conhecer Passos, traz a memória que ele tem da cidade, fala muito do trem de ferro, que é uma das lembranças boas que a gente tem da cidade, e indica esse livro, Proseando. E nós voltamos agora para o nosso quadro Entrevistas. Dessa vez, eu conversei com o doutorando em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Anderson Jacob Rocha. O Anderson escreveu seu primeiro livro recentemente, que foi lançado agora em agosto,
e conversou comigo um pouquinho sobre esse livro que se chama A Linguagem da Felicidade. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Larissa. Então vamos começar. A Linguagem da Felicidade fala sobre o quê? Bem, a Linguagem da Felicidade é um livro que fala sobre como nós podemos ter mais consciência da língua portuguesa para que a gente possa ser feliz ou obter sucesso nas interações sociais que nós temos no dia a dia, sejam elas quaisquer que sejam. A Linguagem da Felicidade é uma obra que tem por característica fazer com que as pessoas, ao ler, percebam que a língua é muito mais que a gramática. Que a língua ela precisa ser estudada dos aspectos de semântica, ou seja, de significação, os aspectos pragmáticos, ou seja, que a língua do dia a dia, do uso, e as questões também de etimológicas, ou seja, conhecer a origem das palavras. Quando eu tenho consciência dessa significação, dessa linguagem que é usada no dia a dia e dessa significação das palavras, eu tendo consciência disso, eu vou usar isso a meu favor nas minhas interações sociais, sejam elas quais forem, e aí eu vou ser feliz nos objetivos que eu quero no uso dessas linguagens. E o que te levou a escrever esse livro? Esse livro ele surgiu de uma ideia primeira que foi a de escrever um blog com essas mesmas perspectivas. Esse blog ele foi feito uma parceria com a Folha da Manhã, e aí, mas aí o blog entrou no ar, tal, mas ele, por questões de não um planejamento muito adequado em relação ao marketing digital, o blog não caminhou. E passado um tempo, o diretor da Folha da Manhã, o Carlos Parreira, nos convidou para, ao invés de fazer o blog, continuar com o blog, passar aquelas escritas para o blog, as crônicas, colocar isso na Folha da Manhã, né, impresso, na coluna Língua Portuguesa, que na época tinha um nome como Não Tropece na Língua, aí mudou para a Língua Portuguesa, e aí assim nós fizemos. Nós começamos a escrever todos os sábados lá, e até hoje está assim. Então, o livro, quando os textos foram pegando forma, aí a gente viu que as pessoas comentavam, eu falei assim, eu vou juntar esses textos, né, dar fazer uma característica nele, dar uma outra cor, uma outra roupagem nele, e eu vou adaptar para fazer um livro. E assim eu fiz, fui juntando os textos, fui escrevendo outros, né, e aí fiz uma sequência, tentei fazer uma sequência de assuntos, e aí saiu o livro. Por que A Linguagem da Felicidade? O título saiu de uma conversa que eu tive com um amigo meu, César, o professor César de Aquino. Nós estávamos em São Paulo, num congresso, e aí a gente conversando lá, tomando café, eu falei da vontade de reunir os textos para fazer o livro, e ele falou, mas qual que é o objetivo? Eu expliquei para ele, ele olhou para mim e falou assim, mas isso aí é a linguagem da felicidade. Aí eu falei, pô, cara, você acabou de dar o título do livro, né? E assim, foi muito bacana isso, porque eu nem conhecia. Hoje existe uma ciência da felicidade, né? Que inclusive aqui no Brasil, na UNB, tem uma disciplina lá que chama Felicidade, ela foi instituída porque observou-se lá em Harvard com o professor Tal Ben-Shahar, que é um israelita radicado nos Estados Unidos. Em Harvard é a disciplina mais concorrida e existe uma ciência. E aí eu comecei a pesquisar que vários filósofos ao longo do tempo escreveram sobre felicidade. Então não é algo assim de uma autoajuda, alguma coisa assim, não, é só para... Não, é ciência. E o nosso cérebro, ele vai, quando você o estimula, ele vai entender algumas coisas e vai ajudar a gente, tanto na linguagem, tanto no dia a dia, para que você possa ter uma vida mais feliz. E isso é plenamente possível. Então tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença, Anderson. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no meu canal. Até mais!